Olá a todos, vamos mais uma aula de mecânica para engenharia. No vídeo anterior nós fizemos exemplos de centroides para áreas compostas e corpos compostos. Hoje nós faremos mais um exemplo de duas formas diferentes também. Então vamos considerar esta superfície, uma área abaixo da curva y igual a 10 mais 2x elevado a meio. Então, podemos definir um elemento de área no formato de um retângulo de altura y, espessura dx, cujo centroide está exatamente no meio deste retângulo e tem uma posição x do elemento e y do elemento. Sabemos que o y do elemento é a metade dessa altura y. E o x do elemento é o próprio x, que é um ponto que toca na curva de um par ordenado xy. A área deste elemento retangular é y vezes dx. Então, vamos utilizar as equações de integral já demonstradas anteriormente, substituindo o y do elemento por y sobre 2, dA y dx, e no denominador dA y dx. Como estamos integrando em x, o limite de integração vai de 0 até 4. Fazemos a mesma coisa para x. x barra, integral de 0 a 4, x do elemento é x, dA y dx e dA y dx. Sabemos que y é igual a 10 mais 2x elevado a meio. Aqui nós teremos y ao quadrado. Então, vai ficar a função y elevado ao quadrado, dividido por 2. No denominador, também substituímos o y. Resolvendo essas duas integrais, chegamos no valor de y igual a 6,4 centímetros. Fazendo as mesmas substituições de y na função no numerador e no denominador, resolvendo também essas duas integrais, vamos chegar no valor do x barra. Então, dessa forma, por integração, resolvemos as posições do centroide para a área. Estas duas integrais são fáceis de serem feitas, dá um pouco de trabalho, né? Porque aqui nós temos uma função elevada ao quadrado. Desenvolvam as duas para que vocês entendam claramente como é a solução. Podemos resolver o mesmo problema utilizando aquele método de áreas compostas. Podemos dividir esta área total em dois elementos, o elemento 1 e o elemento 2. Veja que o elemento 1, ele inicia, é como se eu tivesse aqui um eixo separando a parte superior, e aqui seria a origem para esta função. E embaixo temos um retângulo. Se aqui também é a origem, é uma equação no formato y igual a kx elevado a n, onde n é meio. Desta forma, podemos, para o elemento 1, utilizar as equações de cálculo de x barra e y barra, que demonstramos, em função do expoente e do valor de B, que é o valor aqui deste segmento, que vale 4. Substituindo n, que vale meio, e o B4, encontramos o valor de x barra para o elemento 1. O y barra, a equação é esta aqui, que já demonstramos também, agora em função de A, onde A é o valor na vertical. Nesse caso aqui, ele vale 4. Começou em 10 e vai até 4. Também substituindo n e o valor de A, encontramos o y barra para o elemento 1. Da mesma forma, utilizando a equação, calculamos a área do elemento 1, que é o valor de AB, né, este lado aqui, vezes este, dividido por n mais 1. Então, o valor da área do elemento 1 é 10,7 centímetros quadrados. Da mesma maneira que no vídeo anterior, nós montamos uma tabela, podemos aqui também montar essa tabela.
Essa tabela vai conter, então, os elementos 1 e 2, a área desses elementos, elemento 1, a área 10,7 centímetros quadrados, do elemento 2, o retângulo, 4 vezes 10, o x-barra do elemento 1, calculamos aqui, 2,4. O y-barra do elemento 1, o elemento 1, o seu centroide, nós calculamos que ele está a 1,5 cm a partir desse eixo. Entretanto, estamos calculando em relação à origem do sistema. Então, vale a distância 10 mais 1,5, então dá 11,5. Para o elemento 2, o x-barra é a metade desta base deste retângulo, então vale 2. O y-barra é a metade dessa altura, que vale 10. Então, nós podemos calcular, né, o produto de AX, vai dar 25,68, AY vai dar 123,1, fazendo a mesma coisa para o elemento 2, AX, AY. Fazemos o somatório de AY, somatório de AX e somatório de A. 50,7 é a área total para esta curva, essa área total abaixo da curva. Para calcular, então, agora o x-barra, nós vamos dividir o somatório de AX-barra pelo somatório das áreas e encontrar o valor de 2,1, exatamente o valor encontrado na solução anterior. E o y-barra, vamos dividir o somatório de AY-barra pelo somatório das áreas e vamos encontrar o y-barra igual a 6,4 centímetros. Refaçam também esses cálculos, vejam que podemos fazer por dois métodos por integração ou pelo método de cálculo de áreas. É uma boa maneira de vocês conferirem e ver se está tudo ok, ver se fizeram corretamente o exercício. Podemos ter diversas variações, mas o formato de solução é o mesmo. No próximo vídeo, nós vamos falar de cargas distribuídas. É um estudo bastante interessante. Até o próximo, então. Um abraço a todos.